E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guedes e olha só, no vídeo de hoje a gente vai explicar então como você realmente vai utilizar o programa Visage. Eu vou deixar ele aqui num link abaixo desse vídeo para você conseguir baixar, ele é totalmente gratuito. Você pode utilizar um e-mail pessoal aí, um e-mail do Gmail para você fazer um cadastro, baixar a ferramenta, instalar no seu computador e já começar a utilizar. No vídeo anterior a gente falou sobre a simbologia padrão de BPMN. Aqui a gente vai então utilizar aquela simbologia principal e aplicar aqui. Logicamente que você pode fazer uma estrutura muito mais complexa e com mais informações dentro de um fluxo de processo, né? Ou uma modelagem de processo. Mas aqui a gente vai tentar ser o mais simples possível e direto para você já começar a aplicar, beleza? Então assim que você baixar, instalar e tudo mais no seu computador, você vai visualizar essa tela aqui assim que você abrir o programa. Guedes, aqui é pequenininho, como que funciona essa caixinha aqui? Como que é o nome disso aqui? Olha, isso aqui a gente chama de pool, do inglês ali, nada mais é do que piscina, numa tradução direta. Então isso aqui é a ideia de uma piscina. Por que que a gente tem esse contexto ali de piscina? Porque depois a gente vai dividir isso aí em outras áreas. É possível você fazer uma modelagem de processo por setorização, por departamentos, por responsabilidade, por fluxo de demanda de atividades e todo tipo de modelagem de um processo, conexões inclusive de software, né, para interação e tudo mais, você consegue criar aqui utilizando o Visage. Então depende muito do que você vai fazer. Aqui a gente vai utilizar uma forma bem simples, diria, que é um processo comercial e uma interação entre comercial e financeiro. Depois eu vou mostrar no final desse vídeo um fluxo já montadão e aí você vai entender um pouco melhor. Então aqui a gente vai entender como já montar essa estrutura, beleza? Geralmente aqui o que a gente faz assim que a gente abrir o software? Você vai utilizar essa parte aqui, ó, que a gente geralmente coloca uma codificação do próprio documento. Então se é um fluxograma, geralmente a gente chama aqui de FLX. Então FLX eu estou fazendo o fluxograma da minha empresa, do meu processo. Então eu vou colocar ali o nome da empresa. Geralmente vai ter um código numérico, então esse aqui vai ser o 001. E aí eu posso colocar fluxograma comercial. Então lembra que eu falei que aqui a estrutura é a gente desenhar um fluxo comercial para um setor X, entendeu? Então aqui eu posso dar o nome que eu quiser. Então avalie aí junto com o pessoal da gestão, de como isso está definido aí no seu processo. E se não tiver definido, defina aí certinho como isso vai funcionar para você codificar isso aqui. Então é o processo comercial que eu vou identificar o quê? Eu vou identificar aqui o processo de venda, recebimento de orçamento, venda, fechamento, enfim. Então eu posso vir aqui, ó, e escrever. Dá 2 cliques e coloca lá, ó, venda. Certo? E aí no caso, lembra que eu falei que a gente teria uma interação? A gente pode vir aqui e criar uma segunda parte para um outro processo que essa atividade é conectada. Nada mais é do que a ideia de piscina que a gente tem, como se fosse uma piscina olímpica, tem vários nadadores e cada um está ali na sua atividade, que é nadar e chegar até o final. Mas ali é como se você estivesse dividindo uma piscina enorme para cada um desses setores, departamentos ou pessoas fazer uma atividade que é o nado dele. Então é o que a gente chama de raia. Então se eu vou dividir isso aqui para um outro processo que pode vir a ser conectado, eu vou criar uma estrutura aqui que é uma segunda atividade aqui dividida por uma raia. Então eu clico aqui embaixo, ó, e vou pegar essa base, vou encostar aqui, ó, meio que na linha e soltar. Então ele já criou uma estrutura aqui e uma segunda aqui que está dividido por linha. Então eu vou colocar aqui uma atividade do financeiro. Então vamos supor que é o setor financeiro da empresa, que ele vai interagir. E no final vai ficar mais simples para vocês entenderem aí. Guedes, isso aqui ficou muito pequeno, eu posso aumentar? Claro, clica aqui e estica o bichão lá, o tamanho que você quiser. Tá ok? Então aqui, ó, beleza, já codifiquei, já coloquei qual que é o processo, coloquei as atividades ou áreas que eles vão estar interligados. E como eu começo? Os pontos principais que a gente colocou lá foram 4. As linhas, os retângulos de atividade, o início ali, né, a parte de startar ou finalizar, e o gateway, que é o index, ou quando você tem alguma dúvida, ou para decisor de atividade, você vai colocar aquele símbolozinho. Então, a gente vai focar nisso aqui. Mesmo que tenha várias outras estruturas, vai ser bem mais simples para você já montar utilizando essa estrutura um pouco mais
focado, tá ok? Então o primeiro ponto é o quê? A gente colocar o início do processo. Então eu venho aqui e solto esse danadinho, tá vendo ele aqui, ó? E eu posso colocar por onde que começa essa atividade. Então eu vou escrever aqui, recebido e-mail, recebido cotação, contato do cliente, enfim, coloca aí o que você faz com que você starte ali alguma atividade. Recebo uma ordem de serviço, enfim, recebo uma nota para compra, não sei, então você coloca aí exatamente o que starta, o que inicia, o que faz com que você comece uma atividade, beleza? Vai colocar aqui. Aqui, ó, lembra que tinha os outros símbolos? Só para você saber ali, critério de curiosidade. Se você vier na setinha aqui do lado, aqueles outros símbolos que eu mostrei, eles estão aqui, ó, guardadinhos, tá vendo? Ó? Então você pode clicar aqui, ó, e trazer ele para cá, tá vendo? Mas nós não vamos usar isso daí, certo? Então vou dar um Ctrl Z aqui, ó, para ele sumir. Beleza? Ó, eu posso optar por clicar aqui e arrastar para cá, para a piscininha ali, para a raia, ou quando eu clico já no símbolo, ele já aparece aqui para mim, ó, tá vendo? Em volta aqui vários símbolos. Então eu posso clicar aqui e depois fazer a conexão ou já fazer isso direto. Então, depois aqui que inicia já tem uma atividade. Eu vou lá e coloco aqui. É um orçamento, é uma listagem, eu mando uma informação, é um catálogo, não sei, é um registro. Você vai escrever qual que é a atividade aqui. Eu escrevi muita coisa e está sumindo ali a informação. Como que eu faço, Guedes? Só clicar e puxar o danadinho aqui, ó, tá vendo? Logicamente que quanto mais simples a atividade ficar, um pouco mais direta, mais fácil é para a pessoa entender o que ela tem que fazer. Então avalie isso daí dentro do contexto. E para o pessoal que tem toque, às vezes você vai criando ali os tamanhos e essas setinhas dos conectores vai ficando meio fora. Então dá uma ajeitada ali para ficar o mais fácil para outra pessoa identificar. Aqui vai ser a mesma coisa. Se eu clicar, eu já consigo visualizar o que eu posso puxar. Então vamos supor que aqui eu tenho que fazer algum registro, uma documentação, lançar alguma coisa em um sistema ou um RP ali, não sei. Então você pode puxar ali, ó, outras informações, ó, tá vendo? Ó? Eu vou criar ali tenho que preencher uma planilha. Então você pode utilizar esse aqui para algum tipo de documento, arquivo, e esse aqui para alguma informação fora, alguma evidência, alguma validação, não sei, tá ok? Vai escrever a mesma coisa, ó, 2 cliques, escreve, aqui 2 cliques, você escreve e por aí vai. Uma próxima atividade, mesma coisa, vai clicar aqui, puxar, vai escrever a atividade e tudo mais, beleza? Guedes, agora aqui tem uma decisão. O cliente tem um cadastro, precisa fazer um cadastro, o cliente mandou uma informação, eu tenho que consultar alguma coisa. Então, se existe algum processo de dúvida, ou até mesmo qual é a decisão que vai ser tomada, lembra que a gente tem aquele outro símbolo? Você pode optar por colocar ele aqui. Então, você vai clicar na caixinha e já seleciona ele aqui, ó, tá ok? E vai colocar ali a questão. Então, tal, e aí coloca a questão ali. Se eu coloquei uma pergunta, ele pode seguir para 2 lados. Então vamos supor que aqui é sim e aqui é não, certo? Como que vai funcionar? Eu posso ajeitar aqui para ficar mais fácil ali para identificar. Aqui, para não ter ali a seta do diferencial, eu posso puxar aqui, ó, clicando na setinha e ajeitar para ficar mais claro para o pessoal que aqui, ó, se eu der 2 cliques, eu posso colocar não. Ou se não aprovado, não aprovado. Opa, foi. E aí eu vou lá e ajeito para ficar bonitinho. Mesma coisa aqui, ó. Esse aqui agora é sim. Vou lá, escrevo sim. E vou montando aqui e ajeitando. A ideia é ele ficar o mais simples e o mais visual possível. Para você não ter dúvida, essa setinha tá indo para onde? Tá indo para cá? Então o que eu faço? Para ficar claro esse ponto, tá ok? Isso aqui é utilizado muito em hospitais, em estruturas. Sabe quando você passa pelaquela triagem? Isso tudo aqui já foi desenhado naquele processo de triagem e você nem sabe, beleza? Então, tem ali um processo que ele vai ali para aprovação e ele vai para um outro setor, um outro departamento. Então, a mesma coisa, puxo a caixinha, levo lá para baixo, consigo ajeitar aqui. Aí aquele setor ele vai ter outras atividades. Aqui ele faz um registro, opa, coloca lá, não deu o tamanho, vou lá ajeitar aqui para poder puxar aqui e ficar mais fácil. Tem um registro que eu preencho numa planilha, um documento que eu tenho que fazer ali, um arquivo, e por aí vai, tá vendo? Vamos supor que você desenhou vários processos e tudo mais, criou ali e vai finalizar.
Então, o outro símbolozinho que a gente tem é esse danadinho aqui, ó, que é onde você finaliza, final. Então, ele iniciou, hoje tá difícil, hein? Final. Meu Deus! Pronto. E aí coloca. Então aqui a gente já tem mais ou menos uma ideia de, ó, o processo iniciou, teve tal coisa, registrou tal coisa, teve uma informação ali que precisava ser verificada, aí depois fez outra atividade, aí teve uma questão, foi para sim, foi para não. Se voltar para cá, às vezes tem uma parte que, pô, se isso não acontecer, tem que voltar lá para o começo para verificar alguma informação. Você pode optar por selecionar alguns desses daqui para fazer o conector, ó, tá vendo? Seleciono aqui e vou lá, ó, e puxo para cá, um exemplo. Ou eu posso pegar ele direto, ó, quer ver? Ó, então Ctrl Z aqui, pum. Pego aqui, pego ali a atividade e tento encaixar ela bem dentro aqui, ó, e solto. Que aí ele já vai fazer algo automático. Logicamente que ele não é inteligente o bastante para saber que essa setinha aqui tá terrível. Então depois você vai lá e ajeita. Pra galera que tem toque, isso aqui é um terror. Mas depois é só ajeitar que vai ficar bem bonitinho, tá certo? Então beleza. Todo esse painelzinho aqui, se você clicar do lado, você já tem qual que é o tipo de caixinha, vem descrito. Se o seu não tiver em português, coloca ele em português que vai ficar mais fácil para você. E aí você consegue visualizar aqui até mesmo subprocessos, os gateways aqui, olha lá, ó, outros eventos também e a parte ali de finalização, tá vendo? Fim mensagem, fim erro e tudo mais. A caixinha ali, ó, da piscina para você definir uma raia, para você fazer outras estruturas de caixa também para colocar informações que se conectam, para fazer outras estruturas de caixa. É só você puxar, é só você colocar, é só você alinhar que não vai ter BO, tá vendo? Escrever, colocar imagem, você tem um print lá do que você vai precisar colocar lá de alguma atividade. É só puxar e colocar, tá vendo? E aí você pode desenhar isso aqui da forma que você quiser. Ah, tem um painel, tem uma informação. É só ver da forma que você preferir para deixar isso o mais claro possível, tá ok? Beleza? Pessoal, então é o seguinte, para fechar eu falei que depois que a gente montasse aqui, você entendesse mais ou menos que é simples demais, mais fácil do que isso aqui, não sei nem dizer o que seria mais fácil. Eu vou mostrar ali um montado para você entender como ficaria essa estrutura como um todo. Deixa eu tirar aqui. Aí, prontinho então. Então aqui a gente tem, ó, o modelo que a gente criou aqui como se fosse uma atividade dentro de uma empresa mesmo, bem detalhadinho, com as atividades tudo certinho para ganhar tempo. Então eu coloquei aqui o código FLX, WIT 001, fluxograma de processo comercial. Aqui, ó, a atividade de vendas do processo ali e aqui a questão financeira. Então vamos seguir o guia aqui para a gente entender. Então, ó, nunca trabalhei no processo de vendas dessa empresa. Se esse documento fosse apresentado para você, eu tenho total certeza que você entenderia basicamente como aquele processo funciona. Então isso para as questões de auditoria, treinamento, avaliação, entendimento do processo, verificação, checagem de falhas, melhorias de processo é o ideal. Então de uma maneira bem simples, você consegue utilizar essa estrutura de BPMN, de fluxograma, de modelagem de processo, é algo realmente interessante. Então vamos lá. Primeiro ponto, ó, contato feito ou recebido pelo cliente via e-mail, registro, da forma que você quiser informar. Solicitação de cotação, depois vai para um pedido de cotação, formaliza por e-mail. Aqui, ó, ele está colocando que formaliza por e-mail. Eu poderia colocar isso também naquele registrinho, ó, tá vendo? Colocando ali a informação e gerando aqui uma outra caixinha. E colocou já aqui dentro mesmo. Então é uma questão que pode ser melhorada. Ó, abertura de orçamento e negociação, depois vá para o retorno do contato do orçamento. Aqui a pessoa colocou, ó, formaliza por e-mail. Então, ó, envio do orçamento por e-mail, deixou o registro aqui da informação. Seja um software, um RP que você lança, não sei, é só um exemplo mesmo. Aqui já tem um index, um gateway, uma dúvida, uma questão para ser levantada, que vai ser um decisor aí para você saber para onde que vai. Então aqui, ó, orçamento foi aprovado? Se sim, ele vai seguir a entrada do pedido. Orçamento não foi aprovado, vai abrir uma abertura de outro orçamento, ou uma possível negociação, melhorar as condições, não sei, vai depender do processo aí, e vai seguir a mesma coisa. Então aqui a entrada do pedido, ó, envio do pedido comercial para liberação do financeiro.
tá indo para o financeiro por meio de software, memorando, arquivo, registro, não sei. Você pode colocar aqui então aquela base da informação. É um RP que registra o quê? Pode colocar aqui, ó, lançou. Mas aí a gente sabe então que foi para o financeiro. Ó, foi, então desceu, ó, faz a análise do pedido no financeiro. Ó, pedido aprovado? Sim, não. Aí depois vem para cá, ó, tá vendo? Ó? Pedido aprovado, a entrada do pedido, entrou por onde? Entrou a primeira escala, a segunda, a terceira, qual o fluxo que ele vai seguir, ó, tá vendo? Ó, o pedido está completo? Se sim. Conferência aqui, análise comercial, se não. Liberação do comercial para pedido parcial, para ir para outra atividade, depois vai para cá. Aí depois o pedido salvo, registrado via RP e fim do processo. Então aqui é só uma maneira um pouco mais clara para você entender como isso fica utilizando basicamente todos os símbolos que a gente colocou que são mais simplificados. Então a gente não utilizou nenhum símbolo aqui daqueles um pouco mais complexos, que tem uma outra simbologia. Foram todos ali os mais simplesinhos e a gente já tem um processo ali totalmente desenhado que qualquer pessoa que lê vai entender. Entregar isso aqui para uma criança de 10 anos é capaz dela entender e saber operacionalizar esse processo sem dificuldade, beleza? Pessoal, por hoje é só, o vídeo já ficou maior do que eu queria, tá ok? Então baixa o programa, cria ali o processo, qualquer dúvida que você tiver, se quiser entrar em contato com a gente, segue a gente lá nas redes sociais, o IT Oficial, vai ser um prazer a gente sanar alguma dúvida, e aí você tem um contato com a gente pretende criar outros conteúdos assim, e é isso. Por hoje é só, fique na paz, até mais, valeu, tchau, fui!